E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Moraes, sou professor de Direito e hoje, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre crime. Aqui dentro do nosso curso de carreira criminal, a gente vai começar falando sobre o crime. E aí, para a gente entender o crime, nós precisamos entender os elementos que fazem parte do crime. E aí eu preciso que vocês façam aqui uma analogia, né? Vamos imaginar aqui um castelo de cartas. Professor, o castelo de cartas é aquele castelo que a gente vai colocando as cartas empilhadas? Sim, imagine que o castelo de cartas, ele é o crime, né? Acompanhe aqui comigo, ó. Em um castelo de cartas, se qualquer carta é retirada do castelo, o que acontece? Se você pega lá qualquer uma daquelas cartas e tira do castelo de cartas, ele desaba. Então imagine que cada um daqueles andares do castelo de cartas é um elemento. Nós falamos que o crime possui 3 elementos. E nós falamos que esses 3 elementos têm que estar presentes. Então imagine que o crime é um castelo de cartas. Se você tirar um desses elementos, ele desaba. Tá? Então observe, para o direito penal, o crime é formado por alguns elementos indispensáveis: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Aqui eu já queria que vocês já aprendessem, não decorassem, mas aprendessem que os 3 elementos do crime são o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, ok? Esses são os 3 elementos. Depois a gente vai ver que dentro desses elementos nós temos sub-elementos, mas a priori vamos então aprender isso, tá? 3 elementos que fazem parte do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade, os quais, sem qualquer um deles, deixa de existir o crime e o réu é absolvido. Foi como eu disse, você precisa ter os 3 elementos, esses 3 elementos têm que estar presentes, tem que existir esses 3 elementos para então que haja o crime, ok? Então olha aqui, se você observar esse andar aqui, vamos falar o seguinte, que esse primeiro andar aqui é o fato típico, tá? O segundo andar aqui nós temos a ilicitude e o terceiro andar nós temos a culpabilidade. Se você tirar um desses elementos, você tem crime? Não, você não tem crime, tá? Então, para que haja o crime, tem que ter então esses 3 elementos aqui: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Imagine, sempre que alguém perguntar para você, lembre-se desse exemplo que eu dei do castelo de cartas. O castelo de cartas é o crime e cada um desses andares é um elemento. Sendo que se você não tiver um deles, tudo desmorona. Então é necessário, é conditio sine qua non para que exista o crime, que tenha então esses 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Bom, o que mais? Olha só, importância do conceito de crime. Professor, é importante eu saber o conceito de crime? Sim, e por quê, né? Olha só, o conceito de crime é a base do estudo do direito penal. Então é claro, se você vai estudar direito penal, você precisa entender o crime, tá? Tanto se você for parte da acusação, quanto você for da defesa, você precisa conhecer o conceito de crime. Outra questão: sem compreender o conceito de crime, você não identifica claramente as teses de mérito da sua peça. Então, se você vai lançar teses de mérito, essas teses podem ser teses de acusação, como também podem ser teses de defesa. Tanto se você é da acusação quanto você for da defesa, é importante que você conheça o conceito de crime, que você conheça os elementos do crime, os sub-elementos do crime, para que você então possa defender as suas teses de acusação ou suas teses de defesa. Outra importância também: sem compreender o conceito de crime, você não identifica claramente qual é o pedido adequado na sua peça. Aqui a gente está falando o seguinte, pessoal: você precisa saber pedir. Se você vai pedir condenação lá na sua peça de acusação, seja ela uma denúncia, seja ela uma queixa-crime, você precisa conhecer o conceito de crime para você fazer o pedido adequado. Se você está na defesa, você vai fazer defesa, tanto uma defesa em causa própria como uma defesa do teu cliente, é preciso que você conheça o crime para você saber fazer os pedidos na sua peça de defesa.